Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 1. Provavelmente você já ouviu essa história. Provavelmente você conhece essa história. Mas como tinha gente que não conhecia a música, talvez tenha gente que não tenha conhecido a história de Neemias. Então, vamos ler o capítulo 1. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, a ser de Jerusalém. Disseram-lhe, ouçam o que disseram para ele. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu, Neemias, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirem à oração do seu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu, a casa de meu pai, temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem estatutos, nem os teus juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se converterdes a mim, e guardardes os teus mandamentos e cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei sobre o lugar que tenho escolhido para ti, para fazer habitar o teu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste com grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Deu para você entender? A gente adora boas notícias, né? A dona Helenice, minha sogra, ela estava aqui em São Paulo. E a gente começou, eu, o G, perguntar de todas as pessoas que moravam lá em Poção e que nós tivemos conhecimento. Como era bom ouvir, fulano está estudando em Curitiba, trabalhando, fulano está aqui e tal. Mas fulano morreu. Fulano... A gente se alegrava e a gente se entristecia com as notícias. Ontem a dona Helenice chegou lá em Poção. Com certeza as pessoas estão lá. E lá em São Paulo? E a sua nora? E o seu filho? E os seus filhos? Nossa, tem notícia de casamento, tem notícia... Que coisa boa! Mas olha só o que Neemias perguntou quando alguém chegou. O irmão dele chegou e falou assim, e aí, me fala, como é que está o povo lá? E aí o irmão descarregou. E aqueles que não foram, que não estão como escravos, eles estão lá, mas olha, lembra o muro da cidade? Estão destruídos, as portas estão queimadas. O povo está em miséria. Oh, meu Deus, que notícia! Que notícia triste! E no mesmo capítulo, o Neemias fala da reação dele. Oh, meu Deus, ele chorou, porque más notícias dói, ainda com os nossos. As más notícias, elas são tristes, elas machucam. O Neemias fala que ele sentou, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou. E ele falou, olha, a fé é minha também. Não sei se você viu aí, quando eu leio esse texto, eu acho incrível a sensibilidade do Neemias, porque a gente com tanta facilidade fala, tá vendo? Por que esse povo aí não ergueu os muros? Tá lá parado, vai deixar a cidade? Para quem não sabe, naquela época, a proteção da cidade eram os muros e os portões.
A gente vê nas histórias, né, de reinos, para alguém entrar lá é assoado lá um sino, sei lá, alguém vê, aí o portão abaixa, porque tem um rio geralmente, a pessoa entra na cidade, só assim, só entrava quem queria. Hoje, além do nosso país entrar quem quer, nas nossas casas estão entrando quem a gente não quer também, né? Hoje, os nossos portões, eles são individuais. É a nossa porta, o nosso muro, e como lá em Poção, as pessoas têm muito costume para aproveitar o terreno, fazer muro com muro. Cresce esse muro, aí a pessoa que está do lado de cá aproveita esse muro para não gastar com outro muro. Então você está aqui, mas você ouve o que está lá, o que está lá, ouve o que está lá, porque é tudo parede com parede, e não tem laje também. Eu fico imaginando, às vezes, se Poção tivesse esse muro, esse portão, essa segurança, seria tão gostoso. Aí chega a missionária Lilian e resolve construir a sua casa, né? Os irmãos participaram dessa construção. Aí eu fiz uma casa de concreto, e essa casa tinha laje. Não tem muro ainda. Não tem muro ainda, minha casa não está tão protegida assim. Mas tem um... Eita, como chama? Como chama aquele fio? G, me ajuda. Aqui tem uns espinhos. É um fio arame farpado em toda a casa. Obrigada. Arame farpado em todo o nosso terreno. As pessoas respeitam mais ou menos. O Painho, que é o pai do G, ele falou que agora que tá tendo siriguela lá no nosso pé, no nosso quintal tem um pé de siriguela. A gente plantou quando a gente estava lá. E está produzindo muito, então as crianças não respeitam. Mas também eu estou aqui, a siriguela está lá, né? Deixa elas entrarem e pegarem a siriguela. E elas acabam entrando, rasgam roupa e as pernas às vezes, né? Mas eles não estão nem aí, chupando a siriguela. Minha casa não tem muro, não está protegida. Porém, a minha casa tem laje. Eu e o G, quando estávamos lá, a gente podia conversar, que ninguém ia ouvir a nossa conversa. Coisa que não era tão possível nas outras casas. Quem foi lá sabe que a gente ouvia toda a conversa, né, dona Ruth? A senhora já foi lá, sabe que todo mundo ouvia a conversa de todo mundo, briga de casal, e a gente... A minha casa, eu me sentia protegida depois que eu trancava as portas. Mesmo com o portão, com os muros de arame farpado. Lá naquela época, esses portões, esses muros eram importantes. Eles eram necessários para a segurança. E a notícia que Neemias recebe é que, olha, tá um caos. Tá um caos. O Neemias podia muito bem fazer o que muitas vezes nós fazemos. Eles que se viram, né? Hoje eu sou copeiro do rei. Eu como das melhores comidas, estou numa ótima posição, tenho a confiança. Porém, nesse texto que a gente leu, o Neemias ele tem algumas atitudes que eu gostaria que você desse uma olhada nas atitudes. Primeiro, quando Anani chegou, o irmão dele, ele perguntou, como é que estão? Como é que está o nosso povo? Está aí no versículo 2. No versículo 4, é uma coisinha que às vezes serve muito pra gente. Sabe quando você chega aqui na igreja, oi, tudo bem? Tchau. Você nem ouviu a pessoa falar se tá tudo bem. E às vezes a gente fala que tá tudo bem porque já sabe que o outro não vai ouvir. O Neemias, ele ouviu tudo o que o seu irmão tinha para dizer. Toda a desgraça que estava lá com o seu povo, da sua terra. No versículo 5, isso daí está no versículo 4, tá bom? Tendo eu ouvido, olha o que ele fez. Eu sentei, eu chorei, eu lamentei. E não foi naquela hora, não, ai que triste, Senhor, tchau. Vamos lá, porque eu vou pro copeiro do rei. Ele lamentou, chorou, jejuou por alguns dias. Aqui, você viu no comecinho que fala ano de Quisleu, equivale a mais ou menos novembro e dezembro. E aí no capítulo 2, dá uma olhadinha só no primeiro versículo. No mês de Nisan,
No ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto eu o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Então, naquele dia, no ano de Nissan, que equivale ao mês de março e abril, então esse choro, esse lamento, essa tristeza e esse jejum, provavelmente tinha durado uns 3 meses. De 3 a 4 meses, Neemias lamentou, chorou, jejuou por aquele povo que ele tanto amava, que estava doendo o sofrimento daquele povo. E aí, no versículo 6, diz assim, ele começou a orar, a clamar, e ele fala assim, olha, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirem à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, os teus servos. E eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido. Ele chamou, disse, Senhor, a gente tem cometido pecado. Perdoa. Ele nem falou, olha, perdoa lá, Senhor, os pecados daquele povo. Ele se incluiu e chamou, e aí ele ainda lembrou de promessas de Deus. Quantas promessas nós temos guardadas aí na nossa mente? Ele foi lá para o livro de Deuteronômio, foi lá para o livro de Levíticos, quando ele fala assim, temos procedido, aqui ó, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos. Aí no versículo 8 ele fala, lembra da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Ele lembrou lá do Moisés, Levíticos. E no versículo seguinte, no 9, ele fala, ó, mas se converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, eu cumprirei. Que está lá em Deuteronômio. Ele lembrou de Levíticos, lembrou de Deuteronômio, promessas que foram dadas a Moisés. E que ele tomou conhecimento. Enquanto nós temos nas nossas orações, nas nossas angústias, lembrado das promessas de Deus. Só nesse versículo, eu listei aqui 5, né? Perguntou, ouviu, ele intercedeu, ele se incluiu e ele lembrou das promessas. O que é essa lição? Se você puder ler mais esse texto, você vai ver quantas coisas Deus fez através de Neemias, porque tudo começou no primeiro capítulo. Tudo começou no primeiro capítulo e ele fez grandes coisas. A começar por onde? Pelos muros, pelos portões. Não deixar brecha. E aí você pode falar assim, tá, Lília, o país está um caos. Tá bom. Só de doença a gente tem um bichinho, que a gente se fizer assim, se for certeiro, esmaga. Geralmente não é certeiro, né? Mas se for certeiro, esmaga. Que ele está matando pessoas. Está deixando pessoas acamadas. Uma amiga estava me falando que ela foi com a família 12 pessoas para a praia. No meio do caminho, 9 deles tiveram sintomas. E ficaram na praia pelo menos 5 dias, curtindo os sintomas da dengue. Graças a Deus que não foi chikungunya nem zika. Um mosquitinho, que eu não sei se você está fazendo a sua parte. Não sei como é que está o seu quintal. O Guilherme, ele pergunta, mãe, aqui tem água? Porque tem brinquedo dele que fica do lado de fora. Mãe, aqui tem água? A dengue está aqui? Mãe, me passa repelente? É assim, porque eles estão em todos os lugares. Na sexta-feira eu fui em 7 escolas fazer rematrícula das crianças. Quando eu cheguei no abrigo, que era 6h15 da tarde, eu estava com a perna toda picada. Eles estão aí, ó, aqui na Redondeza. As escolas que eu fui é daqui, Parque São Domingos, Santa Elias, Silvio Portugal.
Não estou falando que era dengue, né? Era pernilongo. Hoje a gente não sabe quem é quem. Nem os pernilongos mais a gente sabe quem é quem. A gente não sabe mais quem está do nosso lado, que ser humano que a gente está lidando. E a gente também não conhece os pernilongos. Por isso a gente tem que eliminar todos, gente. Olhem os seus quintais. Deus, Ele exige isso de nós também como cristãos, como pessoas que somos. Eu tenho que cuidar de mim e do meu vizinho. Tá um caos. E aí, vem a questão moral. Que tá um caos. E se eu falar, menino, você tem que ser menino, eu posso ser processado. Se eu falar, menina, você não pode gostar de mulher, a pessoa pode descer e ir lá no conselho e eu tô presa. O relato de maridos espancando as mulheres são inúmeros. Ontem, enquanto eu estava estudando um pouco, o G estava vendo o jornal, e aí lá eu parei no jornal e falei, gente, diminui aí, que tá muito difícil. Enquanto eu estou vendo o caos do meu país aqui, do Neemias, ainda junto o caos que está passando no jornal. Que aquela chuvinha que deu aqui já teve enchente. Uma mulher estava chorando porque a casa dela estava toda molhada. Coisinhas pequenas, que talvez eu e você... Ah, Lília, você quer o quê? Que eu vou lá dar o dinheiro para a pessoa? Se você tiver, vai nessa. Tem problema. Mas aí, você tem na sua mão, eu tenho na minha mão, 500 crianças, 500 famílias, mais 92 funcionários, e provavelmente sejam 92 famílias a mais para abençoar, para tratar. Em novembro nós só fizemos uma visita para uma família surda, onde a menininha é ouvinte, os pais são surdos e a menininha não está conseguindo ser entendida. De apenas 2 anos. Então, a missão é minha, a missão é para surdo, mas é para ouvinte. Ou é para ouvinte, mas é para surdo também. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Neemias, ele comprou para ele a briga. Eu não estou te convidando para sair aí, descer a Rua Pirituba, ir pelas marginais. Estou falando para você dar uma voltinha aqui no seu bairro. Com pessoas bem direcionadas. Talvez nós mesmos, eu e os envolvidos da Betsaida, possa te dar talvez um diagnóstico, talvez, para você só chegar e abençoar. Há pelo menos 600 famílias disponíveis para que você chegue. Provavelmente essas 500 famílias já estão com o coração bem propenso, um coração disposto a ouvir e a ser abençoado por você e por mim. Talvez você encontre aí na sua lista de prioridades um espacinho, naquela linha que você deixou em branco. Eu vou visitar alguém. Senhor, mais uma vez, a gente como igreja abre o nosso coração diante do Senhor, Pai. Primeiro nós pedimos perdão pela nossa omissão, pedimos perdão pelo nosso silêncio, pedimos perdão pelo nosso sossego, a nossa preguiça muitas vezes, a nossa falta de amor. Pedimos perdão, Senhor. Não olhar para o outro com o amor que deveríamos olhar, aquele amor que nós fomos olhados através da cruz de Cristo, Senhor. Eu quero colocar essa igreja diante do teu altar, homens, mulheres, jovens, crianças,
quero colocar cada um diante do Senhor, para que o Senhor faça a tua obra, Senhor. Que a gente faça a diferença, Pai. Que a gente aproveite essa oportunidade que nós temos nas mãos, Senhor, para propagar o teu Evangelho, para sermos os condutores de pessoas para o céu. Sabemos que somente o Senhor alcança corações, o Senhor transforma, somente o Senhor salva. Mas nós queremos ser usados pelo Senhor. Nos ajuda, assim como o Senhor usou Neemias, Deus, nós queremos ser usados. Usa-nos, Pai. Usa-nos como um farol que brilha à noite, que a gente seja luz para muitos, Deus. Que sejamos uma ponte, Pai, para levar até o céu. Nos ajuda e nos usa, Senhor. No santo nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor.